Primeira vez que eu faço isso aqui no canal. Muita gente vai falar, Lucas, você tá enlouquecendo? O que você tá fazendo com o Refúgio Cult? Falando de jogo aqui. Calma, calma, relaxa. Talvez você nem jogue, nem goste, nem se interesse. Mas fica aqui pela narrativa, pelo que eu tenho que falar dessa obra que é marcante, tanto no seu primeiro jogo quanto no segundo. E esse jogo tem uma coragem e tem uma complexidade que muitos filmes não chegaram nem perto. Vamos falar mais sobre isso aí hoje. But they ain't. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje a gente vai falar sobre The Last of Us, principalmente o 2. Eu vou dar uma pincelada rápida no primeiro, para você que não faz nem ideia da onde começa a história de The Last of Us. Quando eu começar os spoilers do segundo jogo, eu vou avisar, não precisa se preocupar. Eu terminei o segundo jogo recentemente, joguei o primeiro há alguns anos, para mim facilmente um dos melhores jogos aí lançados nos últimos 10, 15 anos, facilmente. Enfim, se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @lucastmaia, para mais novidades sobre cinema, séries de TV e sobre o canal também. Sim, eu tô mais do que ciente, né, que The Last of Us 2, ele dividiu muito o público e de maneira compreensível. Eu acho que os roteiristas, os produtores já estavam esperando por isso, porque não dá pra você ser corajoso, pra você tentar quebrar expectativas, e eu não tô falando quebrar uma ou duas, mas várias vezes, e trazer um novo fôlego narrativamente sem você decepcionar algumas pessoas. Vou dar a minha opinião, é claro. Só vamos dar uma relembrada aqui rápida no primeiro jogo, né? A gente controla o Joel em um mundo pós-apocalíptico, já passado alguns anos, ele tá atravessando os Estados Unidos, levando uma jovem, uma adolescente chamada Ellie, para um grupo conhecido como os Vagalumes, né? Ali uma troca de favores, ele precisa escoltar essa garota. É óbvio que no meio do caminho vai acontecer um monte de coisa, a gente vê a relação entre esses dois, como vai crescendo, né? Aconteceu alguma coisa ali no passado do Joel que faz ele se aproximar mais ainda, e essa relação é muito bem construída, é um negócio que chega ali de pai para filha mesmo em certo ponto. E só um detalhe, né? Esse apocalipse aí é através de um fungo que toma conta das pessoas, que infecta as pessoas, usam os seus corpos como hospedeiro e vai crescendo ali, vai evoluindo esse fungo, transformando as pessoas em criaturas, né, carnívoras ali, malucas, que atacam e infectam todo mundo, né? E não só essa perspectiva dos monstros, né? Chama muita atenção, é um negócio bem interessante visualmente ali, os monstros são muito nojentos e assustadores ali, aquele som deles instalado, bem intimidador, e você tem que passar ali silenciosamente, senão o bicho pega, os bichos vêm com tudo pra cima de você. E aí, pra piorar a situação, na devastação ali do apocalipse, além dos monstros, dos infectados, você tem os seres humanos, que são tão ameaçadores ou até mais do que essas criaturas, né? Porque os humanos, eles estão divididos em grupos de sobreviventes, alguns grupos maiores, mais estabilizados, que tomaram ali certas regiões e que vivem em conflito com outros grupos, né, por meio de sobrevivência, conseguir aí suprimentos, etc, etc. Do que você tem medo? Esse assunto é muito delicado. Então o Joel e a Ellie precisam sobreviver a essa loucura caótica aí que tá o mundo todo. O Neil Druckmann é o roteirista do primeiro jogo, assim como é o roteirista do segundo jogo. Só lembrando que esse jogo, o primeiro, lá de 2013, ganhou muitos prêmios, muitos mesmo, né, em relação a roteiro, a direção, entre outros, né, sem contar que a trilha sonora do jogo é impecável, né, aquele tipo de negócio que você termina o jogo e passa escutando a trilha sonora vários e vários anos. E aqui a composição dos personagens também é complexo em termos de produção, porque assim como o filme, no jogo eles fazem captura de movimento, né, como você tem ali nos filmes o CGI, aqui também é a mesma coisa, né, o ator aqui, por exemplo, no original, né, feito pelo Troy Baker e pela Ashley Johnson, o Joel e a Ellie, respectivamente, então a atuação deles ali é genuína, né? Todos aqueles momentos dramáticos, de tristeza, de ação, etc.,
os atores tiveram que colocar a mão na massa mesmo e colocar toda a emoção ali. Então bastou um único jogo, esse primeiro, para você ter ali um gigantesco universo com personagens muito carismáticos, tramas envolventes, marcantes e cheias de possibilidades, porque quando acaba o primeiro jogo, né, você sente aquele vazio, você pensa assim, o que vai acontecer? Né? Então ele abre brechas aí que são, digamos, respondidas na parte 2 e que criaram muitas e muitas polêmicas. Só lembrando, a HBO vai produzir uma série de The Last of Us, muitas pessoas gostando ou não, o roteirista é o roteirista dos jogos, é o Neil Druckmann. Não sei muito bem se eles vão aproveitar esses personagens ou se eles vão apenas expandir o universo dos jogos. Eu acredito que a segunda opção seja talvez a mais viável, apesar de que a gente pode ter aí Joel, Ellie e companhia fazendo parte da série também. Bem, nesse momento eu nem vou colocar aquele aviso de spoiler não. Quem não quer saber nada da história de The Last of Us Parte 2, vai lá. Se você ainda não jogou o primeiro jogo, jogue. Se você não tem interesse nenhum, mas está curioso, continue aqui no vídeo. Esse segundo jogo, ele se passa alguns anos depois do final do primeiro jogo, né? A Ellie já tá maior e tal, e desde o início você vê que a relação da Ellie com o Joel não tá legal, né? Eles estão brigados ali, a gente até imagina mais ou menos o porquê. E já entregando é por esse motivo mesmo, porque no primeiro jogo o Joel ele acabou tendo que matar os vagalumes ali que iam desenvolver uma cura através do DNA da Ellie, porque ela é imune ao vírus, né? Só que em contrapartida a Ellie ia acabar morrendo com essa extração aí de DNA. E aí o Joel, não aceitando essa realidade, teve que fazer uma escolha aí muito difícil e polêmica, né? Ele preferiu salvar a Ellie, que ele já estava tendo ali como uma filha mesmo, né? A construção dessa relação, como eu disse, é muito intensa. Você entende o cara, né? Como se ele não pudesse perder ela ali, porque ele perdeu a filha dele de maneira muito trágica, né? No início do jogo, e ele não queria perder de novo. Mas aí ele precisou mentir para ela, falando que não deu certo o lance da cura, né, que ela foi dispensada ali e tal, eles foram embora. E aí ela passou alguns anos com essa mentira, mas aquilo estava corroendo ela, né? Ela não estava acreditando, ela chegou um dia a perguntar ao Joel, ele entregou tudo. E a partir desse momento os dois ficaram ali meio separados por conta da Ellie, né? Porque ela se sentiu culpada, ela preferia que a cura tivesse sido descoberta. Bem, um ponto muito importante nesse segundo jogo, que revoltou muita gente, entristeceu muita gente, foi a morte precocíssima do Joel, né? O cara morre ali com menos de 2 horas de jogo, é isso mesmo, nosso queridíssimo Joel. Me emocionei bastante, fiquei bem triste, foi inesperado. Antes de jogar The Last of Us Part 2, eu até imaginava que eles poderiam matar o Joel, mas eu pensei que seria mais no final do jogo, e não no início. Na verdade, a morte do Joel é o que motiva a acontecer a parte 2. É a vingança da Ellie que vai atrás da Abby, que chega lá para matar o Joel, né, com um taco de golfe, em uma cena bem forte, bem triste. Pior de tudo é que a Ellie, ela vê aquilo, né? Aquelas imagens ficam com ela. A Abby, ela faz parte de um grupo chamado Wolf e eles foram lá para onde o grupo do Joel e da Ellie estavam para se vingarem do Joel por algum motivo, né? E aí esse motivo tem a ver com os vagalumes e a gente vai ver isso um pouco depois. Nessa história o povo fica com sangue nos olhos, né? Por sorte a Ellie, né, ela não é morta, nem o Tommy, que também estava presente. A galera resolveu poupar eles e foram lá apenas para acabar com o Joel. O problema deles maior era com o Joel. Mas a Ellie, obviamente, com o Tommy não iam aceitar isso, e eles foram em busca de vingança. O Tommy nem queria muito que a Ellie fosse no início. Ele foi então na frente sozinho, mas a Ellie não ia deixar barato, e ela foi também. E aí eles estão rumo a Seattle, e aqui a gente tem 2 personagens que são bem importantes para essa trama, para essa segunda parte, que é a Dina, que tem um relacionamento, um envolvimento amoroso com a Ellie, e o Jesse, que é ex da Dina. Parece que ele sente alguma coisa ali
pela Ellie também, é um negócio meio complexo. E aí a gente fica sabendo que a Dina tá grávida do Jesse, né? E naquele teatro lá eles acabam encontrando o Tommy e pouco depois acabam encontrando a Abby. A Abby chega invadindo lá, mata o Jesse, aí a Ellie fica surtada, o jogo dá aquela cortada e volta no tempo 3 dias pra gente jogar com quem? Com a Abby. Tudo bem, calma, respira. Pra você que ficou extremamente irritado com isso, por um lado eu entendo, eu também falei, caramba, mas a gente vai jogar esses 3 dias de novo e agora com a Abby, mas qual é essa intenção, né? E muita gente ficou extremamente revoltado em relação a isso. E eu vou te falar por que que eu gostei, por que que eu me envolvi, por que que teve essa ligação. O jogo não necessariamente quer que você ame a Abby, quer que você troque a Abby pela Ellie, mas ele quer mostrar que toda a história tem 2 lados. Isso é clichê pra caramba? Sim, mas é a verdade, né? Não necessariamente a Abby precisava ser uma vilã maléfica, cheia de intenções e tal. Não, ela era uma pessoa normal, ela era uma pessoa, até digamos a certo ponto, bondosa, não se diferencia muito da Ellie e das motivações dela, principalmente porque o Joel lá no passado, lá nos Vagalumes, acabou tendo que matar o pai da Abby, porque ele era o cirurgião lá que ia fazer o trabalho na Ellie, né, para extrair o DNA e tal, e o Joel acabou entrando e matando ele. Então, antes da vingança da Ellie, existiu a vingança da Abby, né, indo atrás do Joel, porque antes ele matou o pai dela. Então essas duas personagens, elas são muito, mas muito parecidas, uma de cada lado. Já parou para pensar que na maioria das vezes você pode ser vilão da história de alguém, assim como alguém é vilão da sua história? Não digo todas as vezes, ninguém precisa ter inimigo, mas acontece muito isso. É difícil a gente ver o Joel morrendo daquele jeito? Porque a gente estava seguindo o lado da Ellie e não da Abby. Mas a verdade é que aquilo é a consequência da decisão que o Joel tomou lá no final do primeiro jogo, que não foi uma decisão que seria passada assim impune, né? O cara matou um monte de vagalume lá e eles estavam com uma boa intenção, que era de achar a cura, de tentar salvar a humanidade. E o cara sacrificou isso e ainda sacrificando outras pessoas também. Nesse ponto aqui, é natural, é normal você tá ali ainda chateado com a Abby, né? De você não tá querendo muito saber o lado dela, mas aí você tem que saber o lado da história, né? Porque aquela pessoa, ela também existe, ela tem os conflitos, ela tem as pessoas que ela ama, as pessoas que ela perdeu. Não é à toa que na jornada da Abby, ela quase morre, né, enforcada ali pelos cicatrizes. Essa cena é maravilhosa, né, a cinematografia ali, a intensidade é muito boa. Ela encontra a Yara e o Levi, que são irmãos que estão fugindo dos cicatrizes, né, do grupo, que eles faziam parte, só que o Levi, ele quebrou, tem toda a narrativa do Levi, né, que ele raspou a cabeça e tal, e eles estavam perseguindo esses dois, né, e por sorte da Abby, né, eles machucam ali muito o braço da menina, da Yara, e a Abby ajuda eles e eles ajudam a Abby, então, salvando a vida dela. Só que aqui eu tenho que fazer uma pausa e voltar um pouco, porque na jornada da Ellie, você lembra, né, que ela tem um certo momento que ela encontra com os 2 amigos da Abby, né, a menina que estava grávida, o namorado dela, que já foi namorado da Abby, e acaba matando os 2 ali, meio na crueza mesmo. E claro que isso motivou a Abby a ir atrás da Ellie mais uma vez. Então no meio dessa história aí da Abby, né, a Yara acaba morrendo, só sobra o Levi, né, e a Abby você vê que cria uma ligação muito forte com o menino, passa a cuidar dele. Depois que ela descobre que os amigos morreram, ela vai atrás da Ellie e a gente tem a cena do teatro, né, e aí ela dá um tiro no Tommy, a gente pensa que ele morreu, tudo indica, e tem o confronto entre as duas, que é uma parte muito interessante, porque definitivamente a gente enfrenta a Ellie, né, a nossa personagem querida. E aí nesse momento a Abby acaba tendo vantagem ali pra cima da Ellie e ela tem a oportunidade e ela vai pra matar a Dina e a Ellie também. Só que ela olha pro Levi, pro menininho, né, e ela tenta mudar, ela tenta não fazer aquilo,
né, tentar resgatar mesmo naquele cenário, naquele sentimento apocalíptico, um pouco de humanidade. Aí ela deixa mais uma vez, pela segunda vez, a Ellie sobreviver e a Dina também, e fala assim, ó, vou cuidar da minha vida, seguir meu rumo, segue o rumo de vocês. Então agora é que o bicho pega, porque o jogo corta pra Ellie vivendo numa fazendinha com a Dina, né, com o bebezinho da Dina já nasceu, então passaram alguns meses, né, talvez ali um ano, coisa do tipo, e tá tranquila, essa parte é muito legal, muito bonita, porque é a vida que elas queriam, mas a Ellie não esqueceu, né, da vingança, não esqueceu da morte do Joel, aquilo ainda assombra ela, e piora quando Tommy, irmão do Joel, chega todo, né, ele tá cego de um olho, tá machucado na perna, mancando, falando que ele acha que encontrou a Abby, né, sabe onde ela tá, só que ele não pode, porque ele tá debilitado, né, e aí a Dina fala, ó, a gente não quer saber mais disso, né, já acabou. A Dina tem consciência que essa não é uma boa ideia, vamos viver nossa vidinha aqui e tal, fala pra Ellie, a Ellie fica dividida, mas a Ellie decide ir atrás, aquilo tá perturbando ela, e a Dina fala, ó, se você for, né, você vai de vez, eu não vou passar por isso, etc. A Ellie sofre, mas vai. Lembrando que a Abby e o Levi foram capturados por um grupo de malucões lá chamado Cascavel. E aí a ironia é que a Ellie meio que, né, ainda bem tá indo atrás de se vingar da Abby, porque ela acaba salvando eles lá do tronco, na chuva, e a gente tem a icônica cena, né? A Abby, inclusive, tá totalmente irreconhecível, né? Porque ela é fortona e tal, toda musculosa, malhava muito, e esse lance dela malhar muito, com certeza foi um lance depois que o pai dela morreu, ela começou a fazer isso, né, para suprir um pouco daquela dor que ela estava sentindo. E aí a gente tem a briga entre a Ellie, que tá toda machucada, e a Abby, que tá nas últimas ali já, né? E na água e tal, e você acha que a Ellie vai matar, enfim, a Abby. Mas ela tem um vislumbre ali de 1 segundo da imagem do Joel, de uma imagem boa, não era aquela imagem da morte dele, era a imagem dele numa sacada dos dois conversando, e aí ela larga a Abby, e finalmente a Ellie resgata um pouco da humanidade ali que ela tinha perdido, né? É claro que ela não gostou de fazer aquilo, claro que ela queria, no fundo, ter matado a mulher, mas aquilo, de uma vez por todas, ia tirar o resquício de humanidade que ela ainda tinha ali, né? Então a Abby vai embora com o Levi. Maybe you should have. E aí, assim, eu sei que muita gente, mais uma vez, ficou indignado. Ah, porque a Ellie tinha que matar a Abby e tal. Mas, cara, pensa bem. É uma coisa de personagem, né? A personagem, se ela fizesse aquilo, com certeza ela não ia... É como aquele poeta fala, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. É mais ou menos assim, né? Uma atitude desse tipo, vivendo a vida que a Ellie já estava vivendo, com certeza, ao invés dela tirar uma dor, talvez ela ia adicionar mais dor ainda. Então ela, a partir dali, tentou ser um pouco melhor do que ela estava sendo. E aí a gente tem a cena, que é uma cena bonitaça dela conversando com o Joel na sacada, antes de ir para a missão do início do jogo, né? Ela falando, ó, não sei se eu vou te perdoar um dia, mas eu posso tentar. Então aquilo deu uma alegria pro Joel, uma alegria que ele já não sentia há muito tempo, uma esperança. Você vê, né, tipo, que ele ficou satisfeito e tal, e ele tá lá tocando violão. É uma cena muito bonita. E aquela cena, a partir do momento que ela não matou a menina, era a que ia prevalecer, do Joel feliz, do último momento que eles tiveram, né, porque ela realmente amava o cara. E aí a cena final é de quebrar a alma, né, porque a Abby, ela volta pra casa lá na fazendinha, que tava bonitinha, só que tá tudo vazio. A Dina, ela foi embora com o bebezinho, ela não quis, né, a Ellie tomou a decisão, a Dina quase implorou pra ela não ir. Lembrando que a Ellie ficou sem esses 2 dedos, então não dava mais para ela tocar violão, ou seja, ela até toca, mas você vê que fica incompleto, né? Então as decisões da Ellie tiraram muita coisa dela, né? Ela já não seria a mesma. Muito dela já tinha acabado ali. Na verdade, aquela vida que ela tinha levado até então
tinha acabado, né? Tanto é que ela deixa o violão e tal, porque não tem nem muito mais propósito para isso. Esse jogo, ele poderia ter seguido uma reta, né? Deixado ali o Joel como protagonista, ou dividindo o protagonismo mais uma vez. Isso é uma coisa a mais que a gente esperava, porque eu tenho quase certeza que ninguém, ou quase ninguém, esperava que isso aqui ia acontecer, né? Então, a coragem dessa narrativa, a forma emocional e quebra de expectativa é um negócio que eu, particularmente, acho genial, gosto de ser surpreendido, por mais que não fosse o que eu esperava, mas faz a gente refletir, né? A mensagem, a construção, os diálogos, tem muito filme que nunca fez o que eles fizeram aqui nesse jogo. Me emocionei, né? Fiquei ali frenético, tem umas cenas ali que você falta passar mal, e o jogo faz, né, me fez pelo menos pensar como é bom a gente mudar o jeito que a gente pensa e que a gente age às vezes, né? Às vezes a gente vai seguindo uma linha reta, uma linha reta, uma linha reta, sem olhar para o lado, sem ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer diferente pelas pessoas, seja pelas pessoas que a gente ama ou pelos estranhos. E The Last of Us Parte 2 me mostrou muito isso, de verdade. É um negócio que eu vou levar pra vida. E acho muito difícil um jogo, em termos de história, em termos de narrativa, tão cedo conseguir deixar essa marca, esse impacto, seja positivo, seja negativo na história dos jogos. Será que a gente vai ter uma parte 3? O Neil Druckmann diz que não, provavelmente. Né? Atacaram muito o cara, atacaram pra quê, gente? Pra quê? É uma arte, é uma forma de expressão, é a visão do cara. Se o primeiro jogo pra mim é uma nota 10, esse segundo jogo é facilmente sim uma nota 10. Diferente do primeiro jogo, definitivamente, mas os dois jogos conseguiram algo que muitos jogos, muitos filmes, muitos livros ou formas de arte não conseguiram. Enfim, deixa aqui nos comentários, você que conhece The Last of Us, deixa aqui o que você achou, numa boa, tranquilidade, deixa a sua opinião. Por um acaso, se você não concordou também, ou se você concorda comigo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco mais diferente de hoje, mas eu precisava falar desse jogo aqui. Tem muito mais coisa aí pra falar, mas enfim. Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio Cult, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o canal. Um grande abraço e até mais.